Olá, sejam bem-vindos ao podcast Impacto Social FGV. Nessa série de 6 episódios, você vai mergulhar no conhecimento produzido pela Fundação Getúlio Vargas que impulsiona o Brasil. Esse podcast é gravado no estúdio da FGV Comunicação Rio e está disponível no canal oficial da FGV, nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto e gosta de espalhar conhecimento, não deixe de compartilhar também nas suas redes sociais. E hoje eu estou aqui com o professor Celso Castro, diretor da Escola de Ciências Sociais da FGV, o FGV CPDOC. Seja bem-vindo, Celso. Prazer ter aqui você conosco. Obrigado. Hoje o nosso assunto é o patrimônio documental indígena e a gente vai falar sobre o povo Apinagé. Celso, conta pra gente quem é o povo Apinagé. O povo Apinagé é uma população indígena, aproximadamente entre 3.000 e 3.500, né, indivíduos que habitam Alto Tocantins, né, o estado de Tocantins, região mais próxima, Tocantinópolis, a cidade mais próxima, 1 hora mais ou menos de carro da primeira aldeia. É uma população tradicional que habita nessa região já há muito tempo. E como é que surgiu a relação do CPDOC com os Apinagé? Foi a partir do arquivo do Roberto da Mata? Sim. No final de 2021, eu fiz 2 entrevistas com Roberto da Mata, né, um antropólogo muito conhecido, para um projeto que eu coordeno chamado Memória das Ciências Sociais no Brasil. Tem mais de 100 entrevistas feitas com cientistas sociais sobre suas trajetórias e tal. Isso não fica disponível também no canal da FGV, no YouTube, no nosso site. E na casa do Roberto da Mata, ele mostrou a biblioteca dele cheia de documentos, né, em grande parte fruto, né, das pesquisas dele. Na década de 60, de 62 e 1970, ele passou 3 temporadas entre os Apinagé, pesquisando para o que seria a sua tese de doutorado, que foi defendida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E depois ele voltou, se não me engano, em 78, para uma visita junto com a família, né? Mas tinha essa documentação toda, e o arquivo pessoal dele, né? E eu pedi para ele doar para o CPDOC, para a FGV. Nós temos no CPDOC, né, o guardião são mais de 200 arquivos pessoais doados à FGV, arquivos que são organizados e disponibilizados publicamente depois. Temos, nos últimos anos, também desenvolvido bastante uma linha de arquivos pessoais, né, de cientistas sociais. Então, ele resolveu doar. No início de 2022, chegaram aqui as caixas, né, com o arquivo pessoal do Roberto da Mata. E qual é o tamanho, qual o volume desse arquivo pessoal? Olha, do arquivo como um todo eu não sei precisar, é um arquivo grande, né? Mas o que me surpreendeu é que tem cerca de 3.000 fotografias dos Apinagé, sobre os Apinagé, que ele tirou durante essas temporadas em campo. Além dessas 3.000 fotos, tem dezenas de fitas cassete com gravações que ele fez, entrevistas, conversas, né? Com Apinagés importantes da época, né? Contando, enfim, mitos, lendas, processos de iluminação, uma série de coisas que são muito preciosas para os Apinagé. Tem também um filme Super 8 que ele fez na aldeia, e que eu saiba é o único registro dessa época de imagem em movimento. Então tínhamos esse acervo, que eu disse, bom, como é que nós vamos identificar 3.000 fotos? Tem eventos, rituais e pessoas, muitas pessoas. A opção seria fazer uma descrição genérica, né? Um antropólogo com indígenas Apinagé, outro um ritual Apinagé, tudo Apinagé, mas eu pensei, bom, como é que a gente identificar essas pessoas, né? E daí veio a ideia de entrar em contato, né? Procurar um contato, na verdade, que eu não tinha, com o povo Apinagé. Assim, a gente está falando de uma época que não era tão fácil fotografar e filmar e fazer registro, né? A gente está falando da década de 70, então era o filme fotográfico, né? Não era como hoje em dia que você vai com o celular e consegue fazer um número ilimitado de imagens e fotografias, né? As fotografias são basicamente preto e branco dos anos 60, né? Ele foi 62, 78 tem algumas coloridas já, mas a grande maioria são fotos preto e branco. Mas, enfim, o mais importante é que esse acervo, ele era, e continua sendo, e será muito importante para os Apinagé. Quando eles tomaram conhecimento
né, do acervo, eles ficaram muito felizes, muito impactados, e aí surgiu a ideia, né, de fazer esse trabalho colaborativo. Que conta muito da história deles, né? Que muitas vezes não tem registro, né? Assim, Sim. Que vai passando na oralidade, mas quando vê ali um antepassado, um parente distante. Eles falam o tempo inteiro, muita emoção, e estão muito felizes com isso, muito contentes. Na verdade, eles não têm biblioteca, museu, centro de documentação. Então, esse acervo, muitas vezes, isso nós já tivemos, né, ocasião de confirmar em visitas às aldeias, os próprios indivíduos não têm fotos de si dessa época, ou não têm dos seus irmãos, pais, avós. Então, eles verem essas imagens, ou eles assistirem um filme, nós passamos já várias vezes, né, nas aldeias, é muito impactante. Eles ficam muito, muito felizes. Então, é um patrimônio enorme, além dessas fitas cassete que eu falei, que tem gravações importantíssimas, né, histórias de lendas, de mitos, que alguns se perderam, pelo menos em parte, ao longo, né, dessas décadas, e que eles estão podendo recuperar. Muito legal isso. Acho que só por isso já valeria o tamanho do projeto, né? Mas acho que tem muito mais coisa aí. E como é que foi aí? Primeiro, estabelecer o contato, eu imagino que não tenha sido fácil, e depois agendar a expedição, levar uma equipe do CPDOC até lá, conhecer de fato, né, o povo apinagé. O contato, quer dizer, o que eu fiz, né? A partir da constatação de que era um acervo muito grande, com muitas pessoas, e que nós não queríamos fazer uma identificação genérica, queríamos tentar, né, pelo menos identificar as pessoas e também os rituais com mais precisão, os locais. Eu entrei em contato jogando no Google Apinagé e começo a pesquisar no Google e achei escola indígena, né, uma das escolas indígenas, tem algumas, e procurei, achei o nome de um professor, né, Júlio Gambê, em Apinagé, que tinha, achei o e-mail, escrevi para ele, né, sem conhecer, dizendo, olha, eu queria falar com você sobre um acervo. Ele entrou em contato. Bom, o resto da história. Eu fiz várias reuniões virtuais, online, mostrei inclusive parte, né, algumas fotos, alguns filmes que a gente não estava organizado, né, mas para terem uma ideia, e com o cacique e outras pessoas também, eles ficaram, como eu disse, muito, muito emocionados, muito felizes, muito impactados com um patrimônio importantíssimo para eles que eles entraram em contato. Quer dizer, eles tinham a memória do Roberto da Mata, né, e a Carro, que era o nome dele da época que usavam, mas tinham perdido contato, inclusive muitos não sabiam se ele estava vivo ainda, né? 45 anos que ele não voltava aos Apinagé. E, bom, entrei em contato isso tudo. E nesse processo estabelecemos um projeto colaborativo. Quer dizer, o povo Apinagé colaborando com a identificação, quer dizer, mais do que identificação, com a organização também desse material, e mais do que organização, com o uso que vai ser feito. Até dando sentido ao material, né? Exatamente. E sentidos, que nós temos, sentidos no plural, prefiro usar, que nós desde o início temos tido muito cuidado de não ter uma postura mais diretiva ou impositiva nossa. Por exemplo, como é que se organiza um arquivo, né? O arranjo, em termos arquivísticos. Nós temos a nossa forma de arranjo tradicional, fotografia, por exemplo, né? As fotos têm local, data, nome do fotógrafo, se é preto e branco colorido, nós temos a nossa lógica, vamos dizer, de classificação. Mas qual seria a lógica de organização do Roberto da Mata, por exemplo? Que foi quem fez as fotos, né? Gravou as fitas e fez o filme. Então nós voltamos à casa dele, se não me engano, 2 sessões, justamente para provocar como é que se organizaria. É por temporada em campo? É por aldeia? É por ritual? Qual a lógica dele? Então, estamos falando de 2 lógicas. E uma terceira, como seria quando a Apinagé organizariam isso? Então, os 2 primeiros que viram esse material, né, ao vivo, tiveram aqui a Irembete Mindô, né, o Andressa e Emílio, os nomes brasileiros, eles começaram a organizar por rituais. Eles vieram ao Rio de Janeiro com esse propósito. Com esse propósito, e organizaram por rituais. Mas meses depois veio o cacique, que é bem mais velho do que eles, e a esposa, que começaram a organizar por famílias.
Então, mesmo entre os Apenagé, você tem lógicas diferentes. Acho que a riqueza desse projeto é tentar preservar essas distintas lógicas de classificação e também decidir com eles qual a forma, né, que se vai usar esse arquivo. Tentar não impor, a gente organiza e entrega para vocês, devolve para vocês alguma coisa perdida. Não se trata disso, é um projeto realmente colaborativo. E aí, então, estabeleceu-se contato e criou-se uma relação. E a partir dessa relação, a gente recebe representantes do povo Apenagé no nosso programa de mestrado. Pois é, o que aconteceu, né? 21 fez as entrevistas com o Roberto Amata para um outro projeto, 22 veio o arquivo, e eu entrei em contato com eles. Enfim, em meados de 2022, já tínhamos claramente, né, a percepção de que seria um projeto muito mais, vamos dizer, intenso e potencialmente impactante, né, para eles e para nós também. E, bom, nós temos no CBDOC um mestrado profissional em bens culturais e projetos sociais. Bens culturais, estamos exatamente tratando disso. E aí veio a ideia, por que nós não incorporamos, então, Apenagés como alunos de mestrado, né? Você tinha uma quantidade, não muito grande, mas de Apenagés que tinham graduação. Então, fizemos um processo seletivo para este projeto no nosso mestrado e entraram os 2 primeiros alunos indígenas que eu saiba da FGV como um todo, não só do CPDOC, né? O Mindô e a Erembete, o Emílio e Andressa, que são os nomes brasileiros. E eles vieram aqui na condição já de alunos, né? O nosso mestrado profissional ele tem 2 semanas concentradas, né? No primeiro semestre e no segundo, e o resto das disciplinas online. Então eles vieram e aqui tiveram contato, né, ao vivo com o arquivo na nossa casa acervo, e eu também convidei o da Mata, né? O Roberto veio e encontrou-se com eles, quer dizer, foi o primeiro encontro, né, que foi muito impactante, muito emocionante. Eu imagino que tenha sido para todo mundo, né? Para o Roberto, que relembrou os tempos de doutorado que ele teve lá, certamente com antepassados desses agora alunos, né, do CPDOC. E cria-se uma relação que eu acho que todo mundo ganha, né? A gente aqui, né, da cidade grande, vamos dizer assim, que recebe pessoas com uma cultura totalmente distinta, e eles certamente conhecem um Brasil para além da aldeia que eles vivem. Sem dúvida. Nós estamos muito felizes como instituição tendo recebido, né, o arquivo do da Mata, mas todo esse material Apenagé. Eles estão muito contentes, eles falam, não preciso eu dizer o que eles estão sentindo, eles falam abundantemente dessa felicidade, dessa satisfação. E o Roberto Amata também, hoje fez agora 88 anos de idade. E eu propus que ele retornasse conosco, fosse a aldeia Apenagé depois de 45 anos. Né? Muitas pessoas achavam que ele tinha morrido. Nós gravamos, filmamos todo esse processo, com o sentimento dele, evidentemente, e foi muito emocionante. Ano passado nós levamos o Roberto Amata de volta, né, ao aldeia Apenagé, fizemos um documentário sobre isso, que em breve vai estar disponível, mas realmente foi um encontro assim, cosmológico para os Apenagé e para nós também. E o próprio Roberto, imagino que ele nem tivesse expectativa de retornar, né? Não, surgiu por conta desse contato. É uma série de circunstâncias não previstas, né? A entrevista levaria à doação do arquivo, que o arquivo traria um grande material Apenagé, e teríamos alunos Apenagé no nosso mestrado, e agora, esse ano, vamos ter uma vaga também para o doutorado e mais uma para o mestrado. Já temos 3 alunos no mestrado profissional, que deram também, dois Apenagé deram o primeiro curso como professores, um curso regular para graduação e para pós-graduação sobre língua, sociedade e cultura Apenagé. Ou seja, eles não só são alunos, como também já são professores. Eu faço questão de dizer, eles entraram nesse projeto, vamos dizer, como um projeto colaborativo. Nós não estamos dando uma oportunidade que eles nunca tiveram, não se trata disso, né? Não é uma ação afirmativa nesse sentido. De fato, eles entraram para nos ajudar a tratar desse acervo e não só organizar, como eu disse, mas também que uso eles podem fazer. E temos o cuidado desde o início também de não querer impor o que a gente acha. Não, vocês vão fazer um museu virtual. Museu virtual, uma curadoria, entendeu? São categorias nossas, eu não sei como fazem sentido para eles. Então, esse processo que está acontecendo de uma forma muito dinâmica, e no meio disso tem uma série de episódios como o retorno do da Mata
na aldeia depois de 45 anos, nós fomos, a equipe toda foi nominada. Isso que eu ia te perguntar, assim, da sua experiência pessoal com os Apinagé, assim, como é que foi a sua recepção e o que você trouxe de lá? É um povo extremamente hospitaleiro, acolhedor e, bom, da equipe, né, do CPDOC, eu, a professora Silvia, que foi comigo, também antropóloga. Eu sou antropólogo, mas nunca estudei nenhuma população indígena, antropólogo urbano, né? A primeira foi agora. A Silvia e a Laura Gabriel, que trabalham no audiovisual, também do CPDOC, que filmaram isso todo. Nós todos fomos nominados, quer dizer, passamos a fazer parte, temos o nome Apinagé. Como é que é o seu nome, Apinagé? Penhurique. Sabe o significado? Não, ele não tem um significado, mas é um nome muito importante para eles. Eu realmente sou tratado com muita deferência. Lá teve o ritual de iniciação, nominação, e agora voltamos, 2 semanas atrás, teve um ritual muito elaborado para mim e para o Roberto da Mata também. Enfim, e você passa a fazer parte do sistema de parentesco deles. É uma coisa muito séria, não é uma medalha que eles não variam, uma brincadeira, é uma coisa muito séria. E isso está se desenvolvendo. Fizemos um documentário de 1 hora, como disse, pronto já sobre a volta do Roberto da Mata às aldeias. Estamos fazendo outros, um sobre esse processo colaborativo, né? Enfim, outro sobre o cacique da aldeia, né? Penagé, de Butica, com Ducá Tepcrã, né? O Zé da Doca. E, enfim, vamos fazer alguns outros, provavelmente. Muito legal. Acho que a partir desse projeto, né, fica claro da importância da cultura indígena para a formação da identidade do povo brasileiro como um todo. Então, somos um povo multicultural e que muitas vezes o povo indígena ele acaba ficando no segundo plano, né? A gente não conhece tanto da cultura dele, né? Não, sem dúvida o que você falou. Eu acho que as populações indígenas foram muito invisibilizadas ao longo da história, quer dizer, foram fruto, né, depois da chegada dos europeus, de, enfim, genocídio, né, escravidão, e era uma população muito grande, né? Os demógrafos não chegam a um acordo, mas a gente está falando provavelmente da ordem de milhões de indígenas no território que hoje é o Brasil. E depois ficou a percepção, muito baseada numa perspectiva evolucionista e muito elitista, de que o índio verdadeiro é aquele índio que está no meio do mato, que não usa roupa, que não tem, né, nenhuma base, vamos dizer, científica, identidade, não passa por esses modelos, por esses elementos. Nas últimas décadas, mas particularmente nos últimos anos, a gente tem assistido a um processo, né, de revitalização dessas identidades indígenas muito forte. E fico muito contente também, tanto como indivíduo quanto como, né, membro de uma instituição, como o CPDOC, como a FGV, está contribuindo para esse processo. Esse patrimônio para eles não é uma coisa de museu do passado. Tem sido absolutamente impactante, importante no momento, né? Para eles também não é só resgatar, é uma palavra até que eu não gosto muito, né? Resgatar do passado, que é uma coisa muito presente e que aponta para o futuro deles. Eles estão reconstruindo e inventando em alguma medida também a partir e sobre esse acervo e a partir e sobre esse contato, essa interação com a FGV, com o CPDOC, com a equipe que tem do lá, com o Roberto Mata também, quando foi. Então é um projeto realmente muito, muito novo em termos, né, de densidade e de impacto. Já que a gente está falando sobre isso aqui hoje, acho que realmente é um caso muito impactante. Não, é exatamente isso. Assim, eu acho que quando a gente fala de impacto, você ter essa memória preservada e documentada, né? É o que faz, é o que traz visibilidade para o Brasil que a gente conhece, vamos colocar assim, o Brasil que está na cidade, que está nas redes sociais, que vê TV e que muitas vezes não tem contato com essa cultura que fica às vezes muito restrita aos membros, né, do povo. Sem dúvida. A memória é um pilar da identidade. A gente não tem identidade social ou individual ou coletiva sem memória. Mas eu insisto no ponto de que não se trata de uma coisa do passado, que eles estão vendo como a gente entra no museu e olha, como é que a gente era. É uma coisa muito viva para eles. A gente aprende isso com ciência social, né? A memória está sempre sendo
atualizado em função, né, do contexto presente e daquilo que se projeta para o futuro. Isso está acontecendo a olhos vistos. E esse acervo acabou aumentando muito. Os Zé Pinagé não foram um povo muito estudado por antropólogos. Nós tivemos no final dos anos 20, início dos anos 30, algumas visitas do Kurt Nimandaju, que foi um antropólogo alemão muito importante, no Brasil como um todo, em vários povos indígenas. Nos anos 60, o Roberto da Mata. Nos anos 90, tivemos o professor Daí Geraldin, que se aposentou agora no Universidade de Tocantins. Foram os três que mais produziram material sobre o Zapinagé. Então, do Nimandaju, nós localizamos no Museu Etnológico de Dresden, na Alemanha, 93 ou 94 fotos, né, originais que ele tirou. Conseguimos a cópia, está disponível para o Zapinagé. O professor Daí Geraldin doou o arquivo dele, grande parte digital, e pós anos 1990. Então, estamos juntando isso tudo, quer dizer, não misturando do ponto de vista arquivístico, mas juntando como um patrimônio Pinagé e algumas outras coisas que já fomos também conseguindo. Então, a dimensão disso ainda está em crescimento. E como é que eles vão utilizar, usufruir disso? Tem muitas possibilidades. Por exemplo, produzir material a partir do arquivo para usar nas escolas indígenas, em Apinagé, coisas que não tem, né? Pessoas mesmo, como eu disse, se reconhecem jovens nas fotos que não têm de si mesmo ou dos seus parentes, né? E esses documentários geram, né, também uma reação muito positiva deles de quererem usar, fazer outras coisas, né? Esse documentário, por exemplo, a Irenbeth foi uma das diretoras, junto com a equipe, né, do CPDOC. Então, é um mundo que está se abrindo muito e muito rico. E não sei se de alguma forma isso também estimula com que eles mesmos passem a documentar a sua história, né? Sim. Hoje em dia eles também usam de celular para filmar, de fotografar, ficou quase universal. Então eles também registram muito isso. Filmaram também muito, né, a nossa presença lá. Mas nós estamos falando aqui de uma colaboração, principalmente, né, com esses alunos, como nós temos 3 no momento de mestrado, teremos agora edital para mais um de mestrado e um de doutorado profissional. E eu espero que esse projeto continue, né, essa colaboração com o povo Apinagé. Eles também esperam, tem muita expectativa. E como eu disse, está seguindo por caminhos não previstos, não antecipados, não premeditados. Mas acho que isso que faz, né, grande parte, né, do interesse e da paixão, da alegria que todos nós, né? Desde o Roberto da Mata, que deu entrevista e do arquivo, mas já é muito mais do que o arquivo dele ou do que a presença dele. Nós da FGV, CPDOC em particular, e o povo Apinagé. Professor, incrível ouvir o seu relato, a sua história, as suas descobertas, né? E é o que você falou, assim, é tudo muito imprevisível, né? E tenho certeza que o pessoal de casa também curtiu bastante essa conversa. Professor, agradeço sua participação aqui no podcast Impacto Social. Estamos chegando ao fim. O Arquivo do Povo Apinagé já está disponível para a gente consultar? Não está todo organizado, não. Esse é um trabalho que esperamos até o final de 2024 estar disponível. Como eu disse, a gente quer combinar muito com os Apinagé como fazer isso, né? Mas já tem uma página, já tem, né, informações sobre isso. Tem um documentário que vai estar disponível, chama-se Reencontros, um re entre parênteses, porque é isso, quer dizer, não é sobre a volta só do Roberto da Mata, são uma série de encontros e reencontros, né, dele com os Apinagé, nosso com o arquivo dele, os Apinagé com arquivos, os Apinagé com a FGV. Né? Eu acho que esse primeiro de vários documentários registra bem esse clima, né, geral do projeto. Muito legal. Então fica aí o convite, né? Ainda em 2024, a gente vai ter o documentário, em breve também todo o acervo disponível no site do CPDOC. E eu também convido você a seguir a FGV nas redes sociais, acompanhar nossos canais oficiais, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, para acompanhar a série Impacto Social. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a vocês por nos acompanhar. Tchau, tchau.